Hoje eu vou dar um exercício terapêutico no final, tá? Para quem tem a ferida do abandono aí e quiser aprender, quiser começar o processo terapêutico, começar um processo de cura dessa ferida aí. Vocês já sabem que eu falei ontem, falei segunda-feira, mas não custa lembrar. A ferida do abandono, ela começa, né? Ela é desenvolvida na infância, quando a gente não tem um bom relacionamento. As mulheres não têm um bom relacionamento com as mães e os homens não têm um bom relacionamento com o pai. Tudo começa lá na infância. Então, vamos lá. A pessoa que tem a ferida do abandono, gente, ela vive um paradoxo muito grande. Então, ela vive uma dor, né? Ela vive uma insegurança muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo que ela não quer que a pessoa vá embora, porque ela foi abandonada, né? Ontem a gente falou sobre isso, ela foi abandonada, ou emocionalmente, ou fisicamente, né? Ou aconteceram mudanças na vida dela que ela não soube lidar. Já disse para vocês também, não custa repetir, que não é o que fizeram com a gente. É o que eu senti com aquilo que fizeram com a gente. Isso que vai fazer a diferença. Então, não foi a mãe ir trabalhar. Foi o que eu senti quando a minha mãe foi trabalhar. Né? Não foi a criança que nasceu. Foi o que eu senti quando a criança nasceu. Então, isso é muito importante você entender, tá? Pra gente não sair por aí tentando achar culpados para poder justificar a nossa dor. Justificar a nossa ferida. Ok? Combinado? Então, a pessoa que carrega a ferida do abandono, ela vive nesse paradoxo. Porque, ao mesmo tempo que ela não quer perder quem ela ama, né? Ela faz de tudo para não perder quem ela ama. Ao mesmo tempo que ela precisa fazer coisas e faz coisas para as pessoas não ir embora, né? Então, ela é muito prestativa, né? Muito prestativa, faz tudo para outra pessoa, agrada a outra pessoa, né? Ela suporta muita coisa, mas, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa assim, muito amável, faz amizade muito fácil, ao mesmo tempo que ela tem esse tipo de comportamento, ela tem comportamentos que afastam as pessoas dela. Então, a pessoa que tem ferida do abandono, ela tem ciúmes excessivo, ela é controladora, ela desenvolve dependência emocional. Então, uma série de coisas que você vai assistir nas lives anteriores, tá? Hoje eu vou falar de outra coisa aqui, só para dar uma introdução para quem está chegando hoje, chegando agora. Então, hoje, nós vamos falar sobre a virada de chave. Bom, eu assisti a primeira live, respondi as perguntas, eu identifiquei que eu tenho a ferida do abandono. Ou não, eu conheço alguém que tem a ferida do abandono. Então, como é que a gente faz? Como que é a virada de chave? Como é que eu faço para começar um processo de cura? Como é que eu faço para começar um processo para viver uma vida diferente? Lembra que eu já disse para vocês? Eu preciso entender. Quando eu entender, eu vou começar a ressignificar. E quando eu começar a ressignificar, eu vou começar a viver uma vida mais leve. Ok, gente? Então, é muito importante eu identificar. É muito importante eu ter a coragem de saber se eu tenho a ferida ou da rejeição ou do abandono. Nós temos 5, nós estamos na segunda, que é do abandono, tá? Porque quando eu identifico, eu já começo. Só o fato de você identificar, só o fato de você se aceitar, só o fato de você entender, isso já começa um processo de cura. Porque quando você identifica, você já começa a buscar ajuda. Mudar os padrões de comportamento que você tem, tá? Você começa a entender que estar sozinha, porque a ferida do abandono, a pessoa que carrega a ferida do abandono, ela tem muito medo de ficar sozinha. Então, ela está sempre rodeada de pessoas. Por isso, ela faz amizade facinho, mas ela tem dificuldade de fazer vínculo. Mas ela faz amizade fácil. Então, são amizades, muitas amizades, mas todas elas superficiais. E ela tem muito medo de ficar sozinha. Então, ela quer sempre estar rodeada de pessoas. Sempre, 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 sempre rodeada de pessoas, tá? Não dá conta de fazer coisa sozinha. Não dá conta de sentar numa cafeteria e tomar um café sozinho. Quando você entende, nossa, eu tenho essa ferida, você começa a entender que estar sozinho não é sinônimo de solidão. Você começa a lidar melhor com isso. Você começa a se dar melhor com a solitude, que é diferente. Solidão e solitude, né? Solitude é quando você consegue ficar sozinho com você mesmo. Você consegue tomar um café sozinho. Você consegue ficar em casa sozinho, sem problema nenhum. Isso é solitude. Solidão é aquele vazio que está dentro de você. Aquela sensação de vazio que está dentro de você. Quando você entende que você tem a ferida do abandono, você consegue entender que a verdadeira segurança não vem do outro. Ela está dentro de você. Que você não precisa se apegar no outro. Não é o outro que te dá essa sensação de segurança. É você, tem que partir de dentro de você. Então, o outro não é a minha âncora. Porque se ele afundar, eu afundo também. Se ele for embora, eu morro. A minha segurança está dentro de mim. E aí, a partir desse conhecimento, a partir dessa perspectiva, eu começo a respirar mais leve.
Quando eu aprendo isso, eu começo a usufruir da minha própria companhia de uma forma mais leve, mais saudável, sem problema nenhum. Eu convido alguém para tomar café comigo, né? Isso é legal, tomar café com alguém, sem problema. Mas assim, nem todos os dias as pessoas estão disponíveis para a gente. Então, às vezes eu quero tomar um café numa cafeteria e não tem ninguém para tomar café comigo. Ok, eu posso ir sozinha. Isso não é um grande problema. Eu preciso almoçar e não tem ninguém para almoçar comigo. Ok, eu almoço sozinho, sem problema. Gente, eu quero que vocês entendam que isso, para você que está me ouvindo agora, pode ser uma coisa tão simples. Ai, gente, eu vou lá e tomo café. Mas para quem carrega uma ferida, não é. Para quem tem a ferida do abandono, não é simples assim. Ela se sente sozinha, ela se sente abandonada, ela sente que as pessoas não amam ela. É assim que ela se sente. E é muito difícil. Eu preciso que vocês entendam isso. Talvez você está me ouvindo aqui, você não carrega a ferida do abandono. Mas presta atenção na sua colega de trabalho, presta atenção no seu marido, presta atenção nos seus filhos, presta atenção nos seus familiares. Porque às vezes eles carregam e isso é uma angústia muito grande para eles. Quando você começa esse processo de virada de chave, quando você começa esse processo de entender, você começa a entender que os relacionamentos são para compartilhar amor e não preencher o vazio que está dentro de você. Não para preencher os buracos emocionais. Então, assim, talvez você não tenha, mas se você identificou, se você assistiu às outras lives e identificou que você tem ferida do abandono, né? E essa é a virada de chave. Você começar a observar seus comportamentos, observar como que você reage com as pessoas, como você se comporta quando alguém vai embora, quando alguém se afasta de você, como você se comporta quando você chega num determinado lugar e a sua amiga está lá e ela está conversando com outras pessoas. Como que você se comporta? Como você reage a isso? Aí você vai começar a identificar, você vai começar a observar, certo? Começa a observar. Começa a observar os seus comportamentos, como você age e reage. E quando você não tem conhecimento, quando você não sabe, você não tem o que observar. O que você vai observar? Você acha que você está fazendo tá certo. Você acha que, poxa, sua amiga, você chega no lugar, ela está conversando com outro, e aquele sentimento que você tem é legítimo, é real, é verdadeiro, e você não aceita. Quando você passa a entender, você passa a agir de uma forma diferente. E isso vai fazer a diferença. Por isso eu convido você, assista as outras lives para você responder as perguntas, para que você possa saber quais os sintomas, que você possa identificar os sintomas. Porque mesmo que você não tenha, né, ou a ferida da rejeição, ou a ferida do abandono, você conhece alguém que tem e você pode ajudar, né, ou você pode compreender melhor essa pessoa. Certo? Combinado? Eu quero dar para você alguns exercícios terapêuticos para você começar a exercitar, tá? Tem vários aqui, mas eu vou dar 2 exercícios aqui para você exercitar, tá? Queridos, ninguém foi feito para viver sozinho. Mas também ninguém foi feito para ser dependente emocional. Que é muito pesado você depender emocionalmente de outra pessoa para viver, para ser feliz, para construir sua história, para fazer suas coisas. Isso é muito pesado, gente. Então, quando você entende, você passa a ter autonomia emocional e você passa a viver melhor na sua companhia. O abandono deixa de ser um fantasma na sua vida. Ele vai parar de rondar a sua vida. Você para de aceitar migalhas. Você para de aceitar relacionamentos abusivos. Você aprende a colocar limites no seu casamento. Você aprende a colocar limites no seu trabalho, no seu emprego. Você aprende a colocar limites nas suas amizades. E aí a gente começa a viver mais leve, gente. Entende? Quando você entende o que você tem, isso é libertador. Você vai ter relacionamentos na sua vida, vai ter experiências na sua vida que somam com você. E que não sugam você. Não sugam as suas energias. Não suga, né, a sua capacidade, a sua presença. Você vai desenvolver relacionamentos que são saudáveis e que não mantêm você num ciclo de dor. Olha quanta coisa acontece quando eu começo a entender o que eu tenho. Quando eu começo a despertar para que certas atitudes que eu tenho, elas são frutos de uma ferida que eu adquiri lá na minha infância. Quando eu desenvolvo a ferida do abandono, né, eu passo a viver pelo outro e não por mim mesma. E aí o meu cérebro, na tentativa de não me fazer sofrer mais, porque ele vai me proteger para não sofrer tudo aquilo que eu já sofri lá na infância, né, para que eu não reviva mais aquela dor, ele vai me proteger, ele vai tentar me proteger.
Como é que ele vai tentar me proteger? Me blindando. Como é que ele vai fazer isso? Não vou conseguir fazer vínculos. Eu vou tentar sempre agradar as pessoas para ela não ir embora. Eu vou fazer tudo para as pessoas para ela não ir embora, para ela não me abandonar. Eu vou dar presentes, eu vou estar presente, fazer de tudo para ela merecer o meu amor e ela não ir embora. E pensa numa coisa, isso é muito pesado, tá? Você viver pelo outro, você fazer pelo outro, você sobreviver pelo outro, é muito pesado. E aí agora vamos para os exercícios terapêuticos. Vamos para os exercícios terapêuticos. O que você vai fazer? Então, para você começar a construir uma identidade equilibrada, uma identidade sólida, uma identidade onde você pode viver de uma forma mais leve, você vai começar a fazer um diário. Você vai comprar um caderno, né? Vai na livraria, compra um caderno bonitinho, ou mesmo um diário, né? E você vai começar a escrever nesse diário, né, as suas rotinas, o seu dia a dia. E você vai escrever, vai fazer as seguintes perguntas para você. Ó, o que eu estou precisando hoje? Você vai colocar lá no seu diário, todos os dias. O que eu estou precisando hoje? Certo? Como eu posso me ajudar? Coloca aí, ó, o que eu posso fazer sozinha? Você pode fazer sozinha. Tira alguns minutos do seu dia, porque você não dá conta de ficar muito tempo sozinho. Tira alguns minutos, tira meia hora, vai fazer uma caminhada sozinha. Não chama ninguém. Faz uma caminhada sozinha, tá? Vai tomar um café sozinho. Entra lá numa cafeteria, entra numa padaria, senta lá e pede um café. Não precisa comer, pede um café. Toma um café sozinha, com você mesmo. Ouça uma música, põe um fone de ouvido, ouça uma música sozinha, só você. Assista a um filme, a uma série, sozinha. Gente, para você que não tem a ferida do abandono, você vai achar assim, nossa, gente, como alguém não consegue fazer? Não consegue. Não consegue. Se a pessoa tem ferida do abandono, ela não consegue fazer sozinha. Ela quer muito assistir um filme, mas se não tem alguém para ficar do lado dela ali, ela não dá conta. Ela quer muito fazer uma caminhada, ela liga para todo mundo, vamos fazer uma caminhada comigo, vamos fazer uma caminhada comigo. Mas se ela não tem quem vai fazer uma caminhada com ela não vai. Eu quero que vocês entendam como é doloroso, como é difícil carregar essas feridas, como é difícil você conviver com elas. É muito difícil. Você deixa de existir para existir no outro. Um outro exercício que eu quero dar para você. Todas as vezes que você for se autodesafiar, então, por exemplo, você quer fazer uma caminhada e você começa a ligar. Fulano, vão comigo, fulano, vão comigo, fulano, vão comigo. E ninguém pode ir. Observe qual é o sentimento que surge em você. E você precisa ser sincera com você, tá? Observe qual é o sentimento. O que você sentiu quando todo mundo disse não para você? Você sentiu ansiedade? E dê nome para o seu sentimento. Dê nome para o seu sentimento. É muito importante aprender a dar nome para o sentimento. Você sentiu ansiedade? Você teve medo? Né? Você sentiu uma tristeza muito grande? É muito importante nomear o sentimento, tá? Só de nomear o sentimento, você também vai sentir um alívio muito grande. Outro exercício legal que você pode fazer é falar com você mesmo no banheiro, no espelho do banheiro. Isso é muito legal, tá? Você olhar para você e ter uma conversa com você. Olha no espelho do banheiro e diga, querida, você pode, você consegue, vamos, você vai dar conta. Olha quantas coisas você faz, olha como você é especial, olha tudo que você já fez e você já chegou até aqui. Vamos, você dá conta. Isso é muito legal, tá? Esse exercício terapêutico, de você falar com você no espelho do banheiro. O povo vai achar que você é doida, que se tiver alguém em casa, mas você não é doida, não. Fale com você mesmo. Declare, né? Comece a falar com você. E, se você tem condição financeira, vai buscar terapia, vai no psicólogo, marca o terapeuta, vai fazer terapia. Isso é tudo de bom.com. Você ter alguém com quem compartilhar, você ter alguém que possa direcionar você ter alguém que dá exercícios para você. Isso aí, porque o processo de cura começa com a nossa sinceridade, é a coragem de olhar para dentro, e identificar, porque, como eu disse para vocês, 90% daquilo que eu falo e faço é inconsciente, apenas 10% é consciente. E o nosso cérebro, para nos proteger, ele sempre vai achar um culpado. Ele sempre vai terceirizar o problema. E aí eu perco a oportunidade de ser curada. E quando eu terceirizo o problema, eu vou, ao longo da minha vida, eu não vou conseguindo ressignificar as minhas dores e eu vou perdendo ao invés de ganhar. Né? Eu vou perdendo pessoas, eu vou perdendo quem eu amo, eu vou perdendo pessoas que eu gosto de estar com elas, mas elas não gostam de estar comigo por conta das coisas que eu faço, das coisas que eu falo, né? Da minha possessão, da minha rigidez, né? E isso vai ficando ruim ao longo da vida, tá? Eu vou me tornando mais e mais sozinha.
Obrigado pela sua companhia todos os dias aqui às 7 horas da manhã. Que Deus continue te abençoando poderosamente, derramando sobre você graça, alegria, maturidade, entendimento, né, para você aprender a lidar com você mesma, com as suas dores e com aquilo que você carrega, tá bom? Um beijo grande no seu coração, que Deus continue te abençoando.